Já que a gente está falando de longevidade, eu queria falar sobre a longevidade muda, o conceito de longevidade muda ao longo do tempo, né? Então, a Idade Média, se eu falasse em longevidade, a gente estava querendo esperar que o brother chegasse nos 35, né? Pô, 35 brilhou, né? Sucesso na vida. E para isso eu tinha que combater o que fazia ele morrer antes disso. Então, como que era? Eu tinha que, como eles falaram aqui agora, ter uma microbiota bacana. Então, para o cara não morrer antes dos 35, ele não podia ter uma diarreia, não podia ter uma infecção, né? Ele não podia ter uma facada ou uma espadada no pescoço, né? Não podia comer nada bom, podre. né? É de bom tom. Seria de bom tom. Você ajudava a ficar vivo. ajudar, Né? imagina. Não comer nada podre a princípio, ou também não ficar sem comer, né? Porque era uma realidade muito mais prevalente, dias sem comer, não cair de um cavalo, nem ser pisoteado por um. Mas assim, eu não gostaria de ser pisoteado por um cavalo. Tem uns cavalos aqui onde eu tô, né? Melhor. Então, Agora aí que em você Tiradentes você falou, está sujeito, aí pode acontecer. Mas, no geral, o que eu queria mostrar é que os quesitos de longevidade mudam, não só em idade, mas nos riscos. Porque, basicamente, o que é ter longevidade, atingir longevidade? É não morrer antes. Simples, né? Besta. Mas é exatamente isso. E hoje, a gente pensa em formas diferentes. Como que eu falo para uma pessoa que eu vou promover longevidade para ela? Eu evito ter um câncer, parece também sensato. Eu evito doenças cardiovasculares, que a gente falou agora há pouco, né? Do cortisol, pressão alta. Eu, em alguns lugares, evito bater o carro, evito tomar um tiro, né? bom, Mas o que eu consigo garantir é que alguns estudos foram feitos nos últimos 20 anos, por aí, que mostraram que alguns pequenos ajustes promoveram longevidade, ou seja, 30% mais de vida. Se o cara morria ali com 60 anos, ele foi morrer ali com quase 80. Poxa, longevidade, atingimos o objetivo. Se o resto da galera dele ali morreu com 60 e ele morreu com 80, foi sucesso. E a primeira coisa que pensava-se é: emagrecer ajuda. Verdade. Emagrecer ajuda. Né? A gente ter uma obesidade é um fator pró-inflamatório, acarreta outras doenças junto, tanto cardiovasculares. E aí começou a se pensar, mas, pô, tem uma galera que é gordinha e vive bem. Tá bom, uma galera gordinha vive bem. Será que não é outra coisa? Pô, então se eu emagreci o cara, ele viveu mais? Não é porque ele emagreceu, é porque eu tirei caloria. E por alguns anos, inclusive recentes, se acredita que o segredo da longevidade estava bem direcionado à restrição calórica, ao controle calórico. Né? Ok, ainda se traz um pouco isso. Mas, no geral, a gente começa a pensar que não é só por esse lado. Percebeu-se recentemente que, dentre esses fatores, emagrecer importante, restrição calórica não exatamente, mas tem uma importância. Mas quem tem uma vida mais curta é quem tem uma glicemia mais alta. Poxa, então o diabetes é igual à morte. Calma, não é bem assim, mas pensando de uma maneira leviana, sim, o diabetes é uma doença que não corre junto à longevidade se não tratado, tá? Só que aí começou-se a perceber que o cara que, por exemplo, tinha diabetes, mas fazia atividade física, vivia mais. Porque a atividade física reduz a glicemia, eu falei para vocês agora que a glicemia alta é um problema, né? Então, no geral, viveu mais. E também manteve músculo. Então não só viveu mais, como viveu melhor. E o músculo ele gasta energia, então também fez um controle calórico. Poxa, maravilha. A gente sempre fala que a atividade física é muito importante. E para algumas pessoas começou-se a lançar mão de metformina, que eu falei para os meninos que eu queria puxar esse assunto. A metformina é uma medicação que, se você pegar nos resultados científicos dela, ela não é hipoglicemiante, não é aquela baixa glicemia. Ela é anti-hiperglicemiante, ela não permite que a glicemia suba. Supostamente é assim que ela funciona se a gente pensar em função em farmacologia. Só que também tem uma outra questão. Falou-se muito em jejum prolongado, tal do jejum intermitente, e viu que algumas pessoas viviam mais fazendo isso. Só que viu que outras que faziam a mesma coisa viviam menos. Então, o jejum intermitente, jejum prolongado, é a solução se feito de forma correta. Por quê? Não é o jejum, é manter a glicemia baixa. Então, os estudos mostraram que jejuns intermitentes de mais do que 14 horas de jejum têm benefícios menores proporcionalmente. Por quê? Porque a partir do momento que a gente mantém um jejum mais longo, a gente está agindo de uma outra forma. Eu estou fazendo com que o meu corpo comece a consumir músculo, proteólise, comece a ter um rebote glicêmico, porque ele fica tanto tempo com a glicemia baixa que quando a gente consome algo, ele sobe muito, se mantém alto, tá? Então começou-se a se pensar que talvez seja um jejum intermitente restrito.
13, 14 horas. Poxa, mas é muito tempo ficar o dia inteiro sem comer. Lembra, a gente já dorme por umas 6, 7, 8. E a gente não come logo antes de dormir. A gente come às 8 da noite, acorda ali 6 da manhã, 7 da manhã, já deu ali 10 horas. Se eu mantiver o meu café da manhã para depois disso, umas 10 da manhã, já bati essas 14. Então fala-se nisso, em aproveitar melhor esse período.